Nossa gente, no verso e na canção, na tinta, no pincel, no lápis e no papel, no palco chão, a lente, nossa gente. O Hospital de Base vai assumir gestão da UPA de Vitória da Conquista. Cantor conquistense faz pausa na carreira por causa da pandemia do novo coronavírus. Sesc de Conquista entrega cadeira de rodas para instituições com idosos em longa permanência. E ainda, você vai ver o 4º episódio da série Mães. Quinta-feira, 6 de maio, o ESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. O presidente Jair Bolsonaro seguiu a recomendação do Ministério da Economia e vetou um novo adiamento para a entrega da declaração do Imposto de Renda. A proposta, que havia sido aprovada pelo Congresso, estendia para 31 de julho a data limite. Com isso, a entrega da declaração e o pagamento da primeira cota do imposto ficam mantidos para o próximo dia 31 de maio. De acordo com a nota enviada pelo governo federal, a proposta não foi aceita por causar um desequilíbrio no fluxo de recursos. O projeto de lei número 639 previa autorização ao recolhimento da cota única ou das cotas vencidas até o dia 31 de julho, sem acréscimo de ou qualquer tipo de penalidade. A partir desta sexta-feira, o Hospital Geral de Vitória da Conquista vai fazer a gestão da UPA do município. De acordo com a direção, essa mudança vai dar dinamismo às ações. A partir de amanhã, dia 7 de maio, a unidade de pronto atendimento de Vitória da Conquista passa a ser gerida pela direção do Hospital Geral. O processo de transição da gestão foi iniciado em fevereiro e finalizado neste mês. A UPA passa agora a fazer parte do Complexo Hospitalar de Conquista, se juntando ao HGVC, ao Afrânio Peixoto, ao Crescêncio Silveira e à Unacom. Nas próximas semanas, alguns ajustes serão feitos, porque ela passa a compor oficialmente a estrutura do HGVC e nós, aí só para exemplificar, para ficar claro, nós vamos ter sob nossa direção os dois principais pronto-socorros da cidade, né, que é o pronto-socorro do próprio HGVC e o pronto-socorro da UPA, que é a UPA, né, que é a unidade de pronto atendimento. Então, obviamente que nas próximas semanas, esse fluxo de atendimento vai sofrer algumas mudanças, sempre com o intuito, obviamente, de melhorar, de qualificar a assistência. De acordo com o diretor, essas melhorias serão sentidas no dinamismo de algumas ações. Como a unidade de pronto atendimento estará sob a mesma administração do HGVC, processos de regulação serão facilitados e os pacientes direcionados para atendimento de uma maneira mais eficaz. Então, o paciente hoje que é atendido na UPA, que precisa de uma tomografia de crânio, para dar um exemplo, né, e precisa de uma avaliação, por exemplo, com neuro, né, ele precisa ser regulado, né, para poder vir para o HGVC. A partir do momento que eles passam a compor uma unidade, duas unidades que estão sob a mesma gestão, não há mais a necessidade dessa regulação, né? Porque efetivamente um paciente que estiver dentro da UPA, ele está dentro do próprio Hospital Geral de Vitória da Conquista. Então esses trâmites vão ser muito facilitados. A unidade de pronto atendimento de Vitória da Conquista foi inaugurada em agosto de 2016. O espaço funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana e tem capacidade de até 450 atendimentos diários. Ela é classificada como unidade tipo 3 para atendimentos complexos e quadros graves. Segundo o diretor, a UPA é parte fundamental no plano de urgência e emergência em saúde da região sudoeste. Ele destaca que a unidade cumpre papel fundamental no sistema hospitalar e que essa unificação da gestão vai facilitar o atendimento aos pacientes de Conquista e de outras cidades da região. Fazendo parte do hospital de base, ela vai representar também um complemento forte, né, para a nossa porta de entrada. Então seria o seguinte, então a gente vai poder dividir
de uma maneira mais clara para a comunidade o que é que deve ser atendido na UPA e o que é que deve ser atendido no pronto-socorro do hospital de base. Mais uma vez, a gente volta à tecla. Isso diminui o tempo de atendimento, melhora o acesso do usuário e vai refletir, obviamente, na qualidade, né, e em salvar mais vidas. Vamos agora aqui para o telão ver os dados da pandemia da Covid na região sudoeste, começando por Conquista. Aqui no município já são 27.125 casos confirmados, 158 de anteontem para ontem, 423 casos ativos, 26.266 recuperados, 438 óbitos, mais 3 óbitos registrados em Conquista nas últimas 24 horas. Agora a ocupação de leitos são 70 de UTI, 84% ocupados, 78 clínicos, 60% ocupados. Agora os dados de Jequié. Em Jequié são 14.458 casos confirmados, 30 de anteontem para ontem, 503 casos ativos, 13.657 recuperados e 298 óbitos. Foram 6 óbitos registrados em Jequié de anteontem para ontem. É um número absurdo. A taxa de ocupação de leitos são 29 de UTI, 86% ocupados, 58 clínicos, 75% ocupados. Agora os dados de Itapetinga. Em Itapetinga são 4.545 casos confirmados, 3 nas últimas 24 horas, 72 casos ativos, 4.359 recuperados, 114 óbitos, mais um óbito registrado em Itapetinga nas últimas 24 horas. A classe artística é uma das mais afetadas pela pandemia do novo coronavírus. A ausência de shows foi um dos motivos que levou um artista aqui de Conquista a dar uma pausa na carreira. As dificuldades impostas pela pandemia à classe artística, somada à ansiedade desencadeada pela frustração com os projetos colocados em prática e que deixaram a experiência com a música bastante dolorida, levaram o conquistense Yuri Sanches a dar uma pausa na carreira. Qualquer coisa que você queira fazer dentro da música, de lançar uma música, de gravar uma música, entrar no estúdio, pensar num clipe, a gente está falando aí de dinheiro, de somas de alguns R$ 1.000, uma graninha boa. E aí, diante da pandemia, com tudo parado, foram vários planos que eu fiz ao longo do ano, de tentativas de tentar me adaptar para poder fazer tudo isso aí e tentar fazer algumas coisas para darem certo, e no final das contas a gente conta com instabilidade enorme. Acaba dificultando muito o processo, e aí isso começou a se tornar um tanto quanto dolorido para mim, assim, a minha relação com a música ela começou a ficar um pouco deixando de ser saudável. Então, muitas vezes o que acontece com projetos que são abandonados cai muito nessa perspectiva de pessoas que idealizam um formato e uma formatação, e quando vão para a prática, se deparam com o novo, com o imprevisível, com aquilo que não é controlável, e não dão conta, e preferem partir para um outro caminho, para um outro projeto, do que tentar dar conta daquilo que naquele momento não foi tão ideal. Yuri iniciou a carreira musical em 2003. De lá para cá, fundou e participou de diversos grupos que fortaleceram o cenário cultural conquistense, dentre eles a banda Maria Marruá e Antônio Brother. Diferente dos tempos de agora, a relação de Yuri com a música era, por assim dizer, menos conturbada. Me divertia no processo. Eu sentia leveza no processo. Eu estava ali a fim de fazer e de estar acima de qualquer coisa me divertindo, sabe? Brincando com a música, gostando da música, experimentando, vendo quais são os resultados, com a seriedade necessária, mas nesse momento atual se tornou realmente muito pesado mesmo, ficou muito essa carga. A pausa na carreira é como se fosse uma espécie de reencontro de Yuri, uma necessidade de refazimento em forma de terapia para a cura de feridas emocionais. Estava mexendo demais com minha ansiedade, com a minha autoestima, sabe? Porque não é fácil você estar dentro de um cenário onde você está tentando as coisas e não consegue, e aí você vê toda uma dificuldade, você vai começando a se sentir meio impotente, meio para baixo, e aí vem essa parte, né, do psicológico, e você saber que às vezes você poderia estar
buscando outras formas de estar resolvendo algumas coisas que estão pendentes, e a gente está insistindo numa coisa que, se não está dando resultado, é bom dar uma segurada. Mas Yuri não vai sem antes descarregar o seu desabafo, e faz isso na canção Entre o Caos e o Silêncio, que ele preparou não para se despedir, mas para dizer um até breve. O mundo nesse momento se encontra um caos absurdo, o Brasil se encontra num caos e numa situação um tanto quanto delicada, né? E em meio a todo esse caos, a gente sabe que o inimigo que a gente está enfrentando verdadeiramente, além das coisas mais óbvias, né, como questões políticas e tal, é um inimigo silencioso. Entre o caos e o silêncio, o meu pensamento, a minha oração. Sigam firmes, sejamos fortes, porque a gente precisa, desse momento, muito equilíbrio e a cabeça no lugar para conseguir lidar com tudo isso daí. E eu parto do princípio de que os sonhos, os riscos e o riso ensinam mais do que a dor. Verdade, Yuri. Força! Já já você vai estar de volta fazendo shows e encantando a todos com a sua música. Bom, chegou a hora da previsão do tempo. Vamos saber como ficam o tempo e a temperatura para Conquista e outras cidades da região sudoeste. Tempo parcialmente nublado nesta quinta-feira, com possibilidade de neblina durante a noite em Vitória da Conquista. A mínima prevista é de 17 graus e a máxima de 28 graus. Na sexta-feira, a previsão é de tempo parcialmente nublado, com mínima de 17 e máxima de 28 graus. Já no sábado, a previsão é de céu encoberto, com mínima de 16 e máxima de 28 graus. Vamos conferir agora a previsão para outras cidades da região sudoeste. Em Barra do Choça, o tempo segue parcialmente nublado. Os termômetros registram a mínima de 17 e a máxima de 28 graus. Na cidade de Itapetinga, sol entre nuvens. A menor é de 20 e a maior de 28 graus. Em Jequié, tempo parcialmente nublado na parte da manhã. Já na parte da tarde, sol com aumento de nuvens e com possibilidade de pancadas de chuva durante a noite. Os termômetros variam entre 21 e 33 graus. Depois de um intervalo, você vai ver o quarto episódio da série Mãe e também Sesc aqui de Conquista entrega cadeira de rodas para instituições que cuidam de idosos. É um instante só, a gente volta já. Giro Nordeste, um programa para discutir assuntos relevantes do seu dia a dia. A cada semana, um convidado de destaque nacional participa de uma entrevista ao vivo com jornalistas de emissoras públicas de TV e rádio do Nordeste. O nosso encontro é na próxima quinta-feira, 7 da noite, na TVE. O futebol voltou com força total. 10 times em campo na disputa pelo título do Baianão 2021. Vai ser uma disputa lance a lance, ponto a ponto. E você ligado na TVE, a casa do futebol baiano. É exclusivo. Baianão é na TVE. É sua. É da Bahia. O SB Notícias está de volta falando de oportunidades. Veja agora as vagas de emprego e estágio para a Vitória da Conquista. O Cine Bahia está ofertando vagas de emprego para assistente de vendas, necessário ter ensino médio completo e domínio em informática, auxiliar de cozinha com experiência na área, consultor de vendas, desejável ter ensino superior completo e experiência, eletricista de rede, vaga para jovem aprendiz, motorista de caminhão, experiência na área, técnico de telecomunicações com ensino médio completo e técnico de suporte de TI com ensino médio completo e também com experiência na área. Os interessados devem encaminhar um currículo com dados do CPF e PIS, sinalizando a vaga pretendida para o e-mail cinebahiaconquista@gmail.com.
Instituições que cuidam de idosos aqui em Conquista foram beneficiadas com cadeira de rodas por meio do projeto Lacre do Bem, realizado pelo SESC. O projeto visa a qualidade do meio ambiente e o bem-estar social das pessoas com deficiência física. O SESC de Vitória da Conquista realizou a entrega de cadeiras de rodas para instituições com idosos em longa permanência. A ação foi realizada por meio da campanha Lacre do Bem. A campanha Lacre do Bem foi criada em 2013 e consiste em arrecadar lacres de latinhas de alumínio para vender à reciclagem e, com o dinheiro arrecadado, comprar cadeiras de rodas que são doadas a instituições como o Abrigo Nosso Lar. Para a aquisição de cada cadeira, é necessária a reciclagem de 140 garrafas de 2 litros cheias de lacre. A campanha, que começou em Belo Horizonte, tem o SESC como ponto de arrecadação em Vitória da Conquista. Além do Abrigo Nosso Lar, o Lar da Terceira Idade também foi contemplado com uma cadeira. Se as pessoas têm a consciência de juntar e levar ao SESC, pode reverter em benefícios para muitas pessoas que precisam e necessitam de uma cadeira de roda. O SESC, ele como parceiro da campanha Lacre do Bem, ele é um ponto de coleta para que as pessoas possam estar levando esses lacres lá, colaborando não só com o meio ambiente, né, mas também colaborando com as pessoas que necessitam de uma cadeira de roda. Então, todos os lacres recolhidos são enviados para a sede do projeto, que envia as cadeiras de rodas para doação, contribuindo assim para o bem-estar social das pessoas com deficiência. Fazer a diferença na vida de uma pessoa que precisa se locomover e ela não tem outra forma a não ser através de uma cadeira de rodas. Enquanto nós consumimos um produto simples, que é o refrigerante, algumas pessoas a cerveja, e aquele lacrezinho não tem utilidade nenhuma. Então a importância é poder juntar aquele lacre, fazer com que ele se una com outras doações de outras pessoas, até que forme uma quantidade que represente um valor referente à aquisição de uma cadeira de rodas. Contemplado nessa etapa da campanha, o Abrigo Nosso Lar é uma instituição filantrópica gerida pela União Espírita de Vitória da Conquista. A organização atende 45 idosos, sendo 30 cadeirantes. E como a cadeira de rodas, com o tempo, ela vai perdendo, né, a função, vai ficando mais endurecida, vai ficando deteriorada, isso vai ser de grande ganho, né, para os idosos que vão estar recebendo essa bonificação desse programa do SESC, né, que as pessoas, através daqueles lacrezinhos de latinha, né, junta aqueles lacres para depois estar trocando por uma cadeira. Então, assim, para a gente vai ser de grande serventia essa cadeira nova. E pessoas possam ter cadeira de roda também está beneficiando o meio ambiente. Muito bom essa iniciativa. A criação dos filhos é um desafio para as mães. E é neste momento que surgem os famosos pitacos, dicas e sugestões de como criar seu filho. No 4º episódio da série Mãe, você vai conhecer a criação como apego e como essas mães seguem o coração para educar as crianças. Acompanhe na reportagem de Samara Dias. Como criar meu filho? Será que estou fazendo certo? Talvez esses sejam alguns dos principais questionamentos das mães. E muitas delas inseriram no seu dia a dia a criação com apego. Termo usado para um conjunto de ferramentas que auxiliam os pais a criarem vínculos seguros com o filho. E também a ensinar valiosas lições para toda a vida, como empatia e compaixão. Lili é mãe de Ana Lu, Maria Flor e da pequena Liz. Na primeira gestação, tudo era novidade. O medo e a insegurança mais presentes. Com a experiência e conhecimento, a fotógrafa foi descobrindo a melhor forma de criar suas filhas e foi driblando aqueles palpites que estão enraizados na sociedade. Alguns palpites são válidos, né? Que é fruto de experiência, de conhecimento mesmo, de maturidade, mas outros são descartáveis. Então, acho que a grande questão mesmo é a gente conseguir filtrar. E a gente só vai conseguir filtrar através do conhecimento, estudando a respeito dos temas que nos assombram, né? Vias de parto, amamentação, puerpério, estudar muito sobre esses temas enquanto você espera a chegada do bebê, para então, quando vierem os palpites, a gente conseguir filtrar.
No mundo da maternidade, os palpites são bem comuns, mas nem sempre bem-vindos. Cada mãe e cada filho são únicos, por isso as experiências são diferentes. Laísa resolveu seguir o seu coração e criar a filha Violeta com a chamada criação com apego, fundamentada no amor e respeito à criança. Eu já sabia que minha relação com Violeta seria uma relação assim diferente, de respeito, né? Porque eu compreendo a criança como um ser humano, como eu, como você. Da mesma maneira como um adulto quer ser respeitado nas suas opiniões, quer ser respeitado nos seus gostos, nos seus quereres. Uma criança também quer e merece, né? Essa questão de imposição, de impor suas vontades, de não respeitar o não. Gente, é gravíssimo, né? Não respeitar o não de uma criança, não respeitar o não de qualquer pessoa, na verdade. E eu acho que é urgente a gente mudar a nossa relação com as crianças, porque são os adultos que virão, né? Então a gente só pode pedir esse respeito e exigir esse respeito à medida que a gente tem esse respeito com elas também. E é assim que Lili cria suas filhas, sendo guiada pelo coração. Após ter acesso às informações sobre a criação com apego, ela descobriu que já estava no caminho que considera o melhor para as filhas. Foi através da internet que eu conheci essa questão da criação com apego, da criação voltada mais para essa questão mesmo dos afetos, de como funciona o cérebro humano, quais as melhores condições para que essa criança cresça de uma maneira mais saudável. E foi através da internet, através do Instagram, tem muitos perfis que abordam esse tema e trazem esse tema com muita leveza, e é uma delícia de seguir esses perfis, e foi através da internet que eu consegui entender um pouco mais sobre isso. Mas eu confesso a você que a criação com apego muito tem a ver com a criação do ouve seu coração e faça o que seu coração está mandando. Releve as questões dos palpites e preste atenção no que o seu coração te diz. A escritora Julieta Franco é uma das referências sobre o assunto no país. Após o nascimento do seu filho Calvin, ela se dedicou às leituras, deixou de lado o direito e se aprofundou na psicologia infantil. Autora do livro O Poder do Apego, a especialista também compartilha sua experiência e conhecimento para outras mães no seu perfil Recriar com Apego em uma rede social. O que eu estudo é a questão do apego. O que o apego tem a ver com os relacionamentos interpessoais e, consequentemente, na questão da criação dos filhos, porque é muito importante esse contexto nos primeiros 3 anos. E é técnico, não é só psicologia, não é só modalidade de parentalidade, é questões de neurociência mesmo, de saúde mental, psíquica, é uma forma de evitar doenças, tanto físicas como psicológicas na fase adulta, né? Então, é um campo bem amplo aí de conhecimento, de exploração mesmo, que vem favorecendo aí a gente entender por que os pais são tão importantes na vida dos filhos. Então, criar com apego é basicamente a nossa consciência da nossa importância na vida dos nossos filhos nos primeiros 3 anos, por questão de saúde mesmo física e psíquica. Uma criação baseada em carinho, beijos, abraços, respeito, aconchego e muito afeto. Indo contra a ideia de que a atenção demais torna os pequenos mais dependentes e até mimados. A criação com apego prega que fortalecer o vínculo emocional com os filhos colabora para que eles cresçam mais felizes, empáticos, seguros e mais saudáveis. Os benefícios hoje, né, a gente sabe que eles não estão na linha só apenas da presença e do carinho, do afeto, né? Então, os estudos científicos provaram que o apego está relacionado a uma necessidade básica do ser humano, tá? Que é o contato físico pele a pele. E dentro desse contexto aí, desse contato físico, descobriu-se que isso estava relacionado à regulação hormonal de estressores no cérebro nos primeiros anos de vida, e que isso favorecia ou não favorecia uma questão de saúde psíquica, né? Física, inclusive. Hoje a gente tem estudos que comprovaram
que as principais doenças que causam morte nos Estados Unidos têm tido relação com esses primeiros cuidados na infância, justamente nessas crianças que receberam, né, esses primeiros cuidados de forma efetiva e constante, e os que não receberam, né? Então a gente traz aí uma perspectiva muito mais ampla. Não é você dar um carinho para o seu filho, não é só a presença, é você saber e ter consciência de que se trata de uma necessidade básica do ser humano, esse contato físico, e que esse contato físico ele está favorecendo que sinapses e estruturas cerebrais muito importantes se desenvolvam aí no cérebro da criança, que estão relacionadas com a questão de inteligência emocional. Quando a gente fala de saúde emocional hoje, a gente está falando de apego, a gente está falando das primeiras relações com os nossos filhos e a gente está falando de estruturas cerebrais que estão sendo formadas neste contexto aí, simplesmente porque a criança é favorecida nas suas necessidades, né, no atendimento dessas necessidades dela quando ela é muito pequenininha e às vezes não sabe expressar de maneira efetiva, então o cuidador faz esse papel. E quando a gente atende essas necessidades da criança, a gente está favorecendo que o cérebro dela se desenvolva da maneira adequada, né? Os pais funcionam como organizadores psíquicos, então é muito mais que um carinho, muito mais que só afeto, né? Essa presença, ela realmente traz benefícios em ordem mesmo de saúde física e psíquica e de constituição mesmo aí da nossa inteligência emocional, que vai fazer com que a gente consiga se relacionar aí com outras pessoas, né? A empatia, né? Ter relações saudáveis, sociais saudáveis. A criação com apego não é uma modalidade, nem quer dizer que a família que não segue está criando errado os filhos. É apenas mais um conjunto de ferramentas que auxiliam na formação de vínculos entre pais e filhos. Por isso, a dica dessas mamães é não seguir dicas, mas ouvir o que o coração tem a dizer. Não existe receita de maternidade ideal, não existe livro que vai te contar como criar seu filho da maneira perfeita, porque não existe perfeição. É uma relação mesmo de erros e acertos. O que a gente precisa é reconhecer onde a gente errou, voltar atrás nessas situações e mudar a partir daquele momento em que a gente percebe onde o erro existiu. E ser mais leve com a gente também, porque assim, nasce uma mãe, nasce a culpa, né? É o tempo inteiro a gente se culpando por determinadas coisas na criação. Então a gente ser mais leve com a gente, entender que somos mães possíveis. Ouça suas necessidades, ofereça rede de apoio, ofereça uma comidinha pronta, uma casinha limpa, porque a gente tá sufocada de cansaço. E para as mamães assim que se interessarem pelo assunto, minha dica é que estude muito, porque é muito gostoso, é gostoso aprender, é gostoso praticar e ver que tá dando certo, é incrível. E é isso, estudar bastante, se acolher nas suas feridas, acolher quando não tiver a paciência para exercer aquilo ali. O maior número de mensagens que eu recebo de pessoas que leram o livro, que depois tiveram contato mesmo com essa questão da criação com apego como foi bom descobrir que o que eu precisava fazer para ser o melhor para o meu filho já era algo que estava dentro de mim. Eu sabia o que fazer intuitivamente, instintivamente, isso faz parte do meu DNA, do meu papel mesmo aqui energético como mãe. Então, as mães que não conhecem são as mães que, na verdade verdadeira, elas estão envoltas muito mais em questões sociais, históricos, socioculturais, né, que as impedem de se conectar com elas mesmas e darem aquilo que elas dariam aos filhos sem nenhum tipo de influência. Então, uma mãe que deixa de amamentar o que amamenta não é simplesmente uma escolha consciente, é uma escolha social, é uma questão histórica, né? E quando a gente começa a trazer essas coisas para a superfície, essas mães, elas naturalmente vão se conectar com os filhos e vão exercer uma criação com apego, porque o apego é uma necessidade básica do ser humano. É algo que a gente nasce ali, tanto a mãe para dar como o filho para receber, né? É uma relação de troca ali que aconteceria naturalmente se não fossem todas essas questões. A criação com apego ensina que somente o afeto é capaz de gerar transformações positivas
Se queremos um mundo melhor, devemos investir na formação de gerações mais saudáveis, amorosas e empáticas. E o ESB Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever os nossos telejornais no YouTube e também mandar sugestão para o nosso WhatsApp, que é o 3424-8763. Obrigado pela companhia, se cuide, use máscara, vacina sim. Até mais. O uso de máscara